E agora vamos atualizar a situação no litoral norte de São Paulo, São Sebastião, trabalho da Defesa Civil do Estado de São Paulo acontecendo de forma ininterrupta. Por essa razão, vamos conversar agora com o tenente Roberto Farina, que tem conversado diariamente aqui com a gente na Jovem Pan News. Tenente, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em nos atender. Seja bem-vindo. Daniel, obrigado. Bom dia, Adriana. Bom dia. Perfeito. Tenente, a gente tem observado trabalhos ininterruptos, centenas de homens mobilizados, uma força-tarefa aí em São Sebastião. Gostaria de pedir que o senhor nos atualizasse qual é a situação de momento, como está se desenvolvendo esse trabalho de resgate de quase 40 desaparecidos, né? Olha, Daniel, isso mesmo. Infelizmente, São Sebastião foi um município que foi afetado por essas fortes chuvas. Até o momento, nós temos novamente nossa força-tarefa trabalhando ininterruptamente no local dos fatos, ali na Vila Saí. Nós temos também equipes trabalhando em Juqueí, Buçocanga, com o intuito de tentar localizar vítimas, tentar localizar pessoas em situação de risco. E o intuito maior também que nós temos é acolher as pessoas desabrigadas e também as pessoas que estão desalojadas também. É muito importante frisar que nós estamos monitorando também os termômetros, estamos monitorando as temperaturas, os acumulados através do Centro de Gerenciamento de Emergências. Nós temos previsões de chuva aqui para o litoral norte, para a Baixada Santista. E nesse final de semana, às vezes o pessoal quer descansar. Nós orientamos que eles busquem outras opções ao invés de descer para a Baixada Santista, principalmente para o litoral norte, porque nós estamos restabelecendo todos os contatos de comunicação, a questão da energia elétrica, também a água. Então, tem diversos maquinários andando pelas rodovias, nós temos diversas equipes da Força Tarefa, temos equipes de policiais militares, Corpo de Bombeiros, nós temos Polícia Rodoviária Federal, nós temos o Exército Brasileiro também, a Marinha, nós temos uma Força Tarefa multidisciplinar que está atuando aqui na região, e isso pode até prejudicar o conforto, o turismo dessas pessoas que querem vir para cá descansar. Então, nós orientamos que essas pessoas, nesse final de semana, permaneçam em casa ou procurem uma outra programação que não seja aqui nessa região, devido a toda essa anormalidade que estamos passando. Tenente Roberto Farina, agora seguimos com a pergunta de Nelson Kobayashi. Bom dia, Tenente. Primeiro, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Defesa Civil e por todos esses entes que aí colaboram para as buscas, né? Eu gostaria de perguntar a respeito do método de trabalho dessas buscas, porque nós já estamos na quinta-feira, os eventos mais danosos foram no fim de semana. O governador Tarcísio deu entrevista, inclusive na terça, falando que as buscas ainda se davam de maneira manual, sem o uso de maquinárias, com a esperança de localizar pessoas vivas naquele dia, na terça-feira, e de fato aconteceu, né, o encontro de pessoas vivas. Hoje, diante dos dias que já se passaram, já há uma expectativa de intensificar o uso de maquinários nessas buscas por essas pessoas desaparecidas? Senhor Kobayashi, muito importante essa pergunta. Ontem, inclusive, eu estava na Vila Saí. Eles utilizaram cães farejadores para fazer uma varredura, algumas varreduras em todos os locais ali. É muito importante que ainda o Corpo de Bombeiros ele tem um protocolo de atendimento, questão de horas, questão de manabilidade para a utilização do maquinário. Então, eles estão seguindo os protocolos internacionais que eles usam, pois essa tropa é uma tropa com expertise, ela apoiou diversas ocorrências de gravidade como Petrópolis, como Brumadinho, e eles têm esse protocolo de trabalhar manualmente dentro de um prazo, um período de tempo, com o intuito de tentar socorrer, localizar pessoas com vida também. Primeiro Tenente PM Roberto Farina, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, falando ao vivo para o Jornal da Manhã do Litoral Norte de São Paulo, agora 8h06. Tenente, a pergunta agora é de Diogo Schelp. Bom dia, Roberto Farina. Uma questão que vem sendo discutida muito nos últimos dias é a efetividade do sistema de alertas, né, para situações como essa, quando há uma previsão de chuvas muito fortes. E há informações, né, de que os serviços meteorológicos haviam avisado já na quinta, sexta-feira, que havia uma expectativa de fortes temporais
Eu queria saber sobre a efetividade dos alertas que foram dados pela Defesa Civil. Houve moradores, por exemplo, que de fato, com base nesses alertas, saíram de suas casas e assim conseguiram evitar uma tragédia maior? Ou houve uma certa inércia por parte daqueles que receberam esses alertas? Os alertas foram dados a tempo? Olha, Shelp, perdão. Inclusive, a Defesa Civil ela emitiu o alerta em todos os nossos canais, as nossas ferramentas de comunicação na quinta-feira. Então, há um alerta sobre fortes chuvas, mas os acumulados que nós tínhamos previsto em nossos modelos meteorológicos, eles estavam em torno de 250 milímetros. Então, o que houve foi um fenômeno fora da normalidade, sem precedentes históricos da Defesa Civil do Estado, em que choveu cerca de 680 milímetros de acumulados em menos de 24 horas. Nós temos um histórico na Defesa Civil do Estado em que a maior catástrofe que nós tivemos com o número de mortes elevados foi em Caraguatatuba, em 1967, onde morreram quase 500 pessoas e o acumulado daquela ocorrência foi em torno de 230 milímetros. Então, nós tivemos uma forte chuva aqui na região, principalmente em São Sebastião, que infelizmente gerou esse fenômeno que fez com que as pessoas não tivessem tempo para sair de suas casas. Ontem eu estava na Vila Açaí conversando com alguns moradores, inclusive eles sabiam dos alertas, mas infelizmente essas pessoas moram nesses locais não por opção, e acabam falando que não sai pelo apego, pela questão financeira, e nós estamos orientando, estamos trabalhando na conscientização dessas pessoas para que elas saiam preventivamente, à medida do possível, dentro do nosso sistema da desocupação que nós temos ali em relação à força-tarefa, com o intuito de preservar vidas. A Defesa Civil ela sempre busca prevenir para evitar mortes. Bom, nós estamos aqui no Jornal da Manhã recebendo muito gentilmente, nos atende ao vivo do Litoral Norte de São Paulo, o primeiro-tenente PM Roberto Farina, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A gente está atualizando as informações a todo momento aqui sobre a situação. O tenente já faz um alerta pedindo para que turistas não visitem o litoral, a região da Baixada Santista, nestes próximos dias, neste próximo fim de semana, devido ainda à situação de trabalho de socorristas no local. A gente vai seguindo, atualizando os dados por aqui. A hora agora 8h09. Repita. 8h09. Conosco o Tenente PM Roberto Farina, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, ao vivo do Litoral Norte de São Paulo. Tenente, qual é o principal trabalho da Defesa Civil nessa manhã de quinta-feira por aí? Qual é a região que mais precisa de atenção no Litoral Norte agora? Olha, Adriana, o local principal continua sendo a Vila Açaí. Nós temos a distribuição de diversas toneladas de ajuda humanitária que nós estamos trabalhando efetivamente, que nós trouxemos de São Paulo. Então, nós gostaríamos já de antemão de agradecer todos os voluntários que estão trabalhando nesses pontos de distribuição de alimentos, que estão trabalhando em diversos outros locais e que estão também doando, pessoas que estão doando alimentos, água, roupas limpas, e o intuito da Defesa Civil também é fazer essa cadeia logística, fazer com que toda essa doação que está em diversos pontos de recolha em São Paulo, em outros lugares, cheguem até São Sebastião. Então nós já temos cerca de 100 toneladas de doações da ajuda humanitária que a Defesa Civil está trazendo para São Sebastião. Pois é, falando desses reforços, né, nós falávamos justamente sobre a necessidade de assistir a população e oferecer apoio na área da saúde. A Marinha do Brasil, inclusive, né, Tenente, vai ajudar nesse processo. Noticiamos mais cedo que hoje uma grande embarcação da Marinha chegará a São Sebastião para desafogar os equipamentos de saúde do litoral norte. Qual a expectativa da Defesa Civil? Como esse processo deve se desenvolver? Olha, Daniel, a Marinha do Brasil, juntamente com o Exército Brasileiro, eles têm nos apoiado muito. Ontem, inclusive, nós fomos apoiados pelo Exército Brasileiro, a nossa equipe, até o local de maior gravidade. A Marinha do Brasil ela está
em reunião nesse momento no gabinete de crise, junto com os coordenadores do gabinete, dessa ação, dessa crise, com o intuito de definir como será esse processo logístico, como será definido essa questão dos processos, para que o munícipe de São Sebastião, da região, eles consigam ser atendidos também por mais um aparelho de saúde gentilmente cedido pela Marinha do Brasil. Kobayashi. Tenente, eu gostaria de perguntar a respeito de pessoas que permanecem, insistem em continuar em suas residências em locais de risco, até por falta de opção, como o senhor mesmo já disse. O governo do estado de São Paulo conseguiu uma decisão judicial liminar que autoriza, inclusive, a retirada compulsória dessas pessoas que estão em local de risco. É claro que o governador anunciou que isso seria em último caso, que o trabalho inicial seria de convencimento. Até o momento, o convencimento da Defesa Civil tem obtido êxito? O senhor tem notícia se alguém já precisou ser retirado compulsoriamente, ou seja, de maneira obrigatória, de uma dessas residências em local de risco? Olha, Kobayashi, é muito importante esse comentário, porque inclusive eu estava presencialmente ontem na Vila Sai conversando com esses moradores com o intuito de ajudá-los e conscientizá-los a respeito da desocupação desses locais. É fato que as pessoas elas ficam emotivas, pois a gente sabe que é um cantinho especial, a casa delas. Muitas das pessoas testemunharam para mim que aquilo ali é a vida inteira deles, eles trabalharam para ter aquele espaço, construíram. Eu vi pessoas que estavam fazendo reformas em suas residências, que eles estavam muito chateados com isso. Mas nós buscamos, a Defesa Civil ela busca conscientizar que a vida está em primeiro lugar. Em que pese nós temos essa questão dos bens materiais, é inegável que o trabalho das pessoas é muito válido para conquistar esses bens, mas que nós temos que trabalhar com a questão da vida em primeiro lugar. Então é um trabalho de conscientização, conversas, nós demoramos às vezes horas conversando com essas pessoas e que muitas delas estão se conscientizando. Ontem nós tivemos algumas famílias que estavam retirando seus bens, retirando geladeira, retirando móveis das suas residências, mas é um trabalho realmente, como o governador falou, de convencimento, um trabalho de conversa, de diálogo, para que nós possamos também retirar essas pessoas sem precisar usar essa liminar. Diogo Schelp. Roberto, ontem foi noticiado que em alguns trechos interditados da Rio Santos, onde houve deslizamento, potencialmente poderiam existir carros soterrados, né? Carros que talvez estivessem transitando no momento dos deslizamentos e que a Defesa Civil faria uma busca nessas regiões. Isso foi feito? Houve alguma informação adicional em relação a isso? Foram encontradas pessoas nesses carros? Olha, Shelby, inclusive eu estava ontem na Rio Santos, nós transitamos por todo o trecho que estava debaixo de terra, como vocês viram, pelo sobrevoo aéreo. Agora, nesse momento, ela está desobstruída, então as vias estão totalmente desobstruídas, porém as laterais ainda possuem barro, ainda possuem lama. Então o trabalho incessante do DR, com os maquinários pesados, nós temos mais de 50 maquinários trabalhando 24 horas para desobstruir essas vias, eles estão praticamente desobstruídos. Em relação aos veículos, tinham 2 veículos que estavam na lateral dessa parte da Rio Santos, que as pessoas, graças a Deus, saíram com vida, e nós ouvimos comentários de moradores informando alguns pontos. As equipes do Corpo de Bombeiros adentraram esses locais e não localizaram nada até agora. E, Tenente, os fornecimentos de água e luz foram restabelecidos em toda a região? Olha, Adriana, a Sabesp ela teve um trabalho árduo para fazer esse restabelecimento de água. Nós temos ainda alguns canos que estouraram, mas são pontuais. Por exemplo, Bussocanga ainda tem parcialmente alguns pontos que falta água devido a alguns encanamentos que acabaram estourando devido à pressão da chuva. A questão da energia, nós tivemos com o deslizamento de terra ali na Rio Santos, diversos postes que caíram. Então a prioridade nesse momento foi desobstruir a pista para que eles pudessem também restabelecer a questão da energia.
Agora, Tenente, a gente tem observado uma grande mobilização das pessoas, né? Muitos voluntários promovendo campanhas de arrecadação. A Jovem Pan tem apoiado várias iniciativas, participado ativamente dessa campanha de arrecadação, sobretudo com a Cruz Vermelha e a CUFAS também, o programa Gerando Falcões. Agora, caso pessoas, voluntários queiram participar, doando seu tempo, sua força de trabalho, é possível colaborar? Tem uma equipe organizando esses voluntários? Como é possível participar desse trabalho aí em São Sebastião? Olha, Daniel, nós temos diversas pessoas voluntárias aqui, diversas organizações não governamentais. Nós temos os voluntários oficiais da Defesa Civil, né? Temos os bombeiros civis voluntários também. Então, diversas pessoas, elas têm trazido toda a sua solidariedade com a população de São Sebastião. O que nós orientamos agora, nesse momento, é se você é um voluntário que não é de uma organização, porque geralmente as organizações elas buscam já os canais de comunicação oficial, inclusive, por exemplo, Gerando Falcões, eles estão lá na Vila Açaí também, operando juntamente com o gabinete de crise, paralelamente, né, em conjunto. Nós orientamos que essas pessoas que não são de nenhuma organização social, que elas entrem em contato pelo telefone 199 da Defesa Civil e peguem mais informações a respeito do que elas gostariam de fazer, como elas poderiam ajudar. Mas nesse momento nós orientamos também que se as pessoas elas são de alguma organização não governamental, que ela também faça, ela vá por esse mesmo caminho através do 99, não venha para atacar antes para tentar ajudar, porque isso pode acabar prejudicando o trabalho de quem já está aqui, das pessoas que já estão estruturadas também e das organizações que já estão trabalhando conosco. E, Tenente, para a gente encerrar, até porque o senhor tem muito trabalho pela frente no dia de hoje, aliás, boa sorte, bom trabalho desde já e obrigada pelo tempo. Como está a esperança para encontrar alguns dos desaparecidos que sejam ainda, os cerca de 38? Quem está lidando com os familiares dessas pessoas que devem estar vivendo momentos tão angustiantes e apreensivos psicologicamente falando também? Olha, Adriana, nós sabemos que o tempo vai passando, infelizmente a possibilidade de encontrar pessoas com vida vai diminuindo. Nós temos esperança, temos fé que existe essa possibilidade, porém ela começa a diminuir muito com o tempo. É isso. Roberto Farina, tenente da Defesa Civil do Estado de São Paulo, atualizando os trabalhos que estão sendo realizados em São Sebastião, justamente para resgatar os desaparecidos e para assistir as pessoas que estão desalojadas e desabrigadas. Agradeço demais pela participação, bom trabalho e até a próxima, tenente.